Aula: Transferência e contra-transferência, dinâmicas relacionais. Objetivos da aula: compreender os conceitos de transferência e contra-transferência nas relações interpessoais, especialmente no contexto terapêutico. Analisar como essas dinâmicas influenciam a relação terapeuta-paciente e outras interações humanas. Identificar formas de lidar com a transferência e contra-transferência de maneira construtiva. Introdução aos conceitos. Transferência e contra-transferência são conceitos fundamentais na psicologia, especialmente na psicanálise, que descrevem como as experiências passadas influenciam as relações presentes. Transferência refere-se ao processo pelo qual os sentimentos, desejos e expectativas que um indivíduo tem em relação a uma figura significativa de seu passado, como pais, cuidadores ou outras figuras de autoridade, são projetados em outra pessoa, que pode ser o terapeuta ou um professor. Isso significa que o paciente pode começar a ver o terapeuta não apenas como um profissional, mas como alguém que pode representar uma figura familiar ou emocional importante. Contra-transferência. Já a contra-transferência é a resposta emocional do terapeuta ou de qualquer outra pessoa na relação em relação à transferência do paciente. Isso pode incluir sentimentos de empatia, raiva, frustração ou até mesmo atração, que surgem a partir das projeções do paciente. O terapeuta pode se ver afetado pelas experiências e emoções do paciente, o que pode influenciar sua abordagem terapêutica. 2. Exemplos práticos. Para ilustrar esses conceitos, vamos considerar um exemplo prático em um ambiente terapêutico. Imagine um paciente que teve um relacionamento difícil com seu pai. Durante as sessões, esse paciente pode começar a projetar sentimentos de raiva ou frustração em relação a essa figura paterna no terapeuta, interpretando qualquer crítica ou feedback como um ataque pessoal. Essa é a transferência em ação. Por outro lado, o terapeuta, ao perceber essas projeções, pode sentir-se defensivo ou até irritado, lembrando-se de suas próprias experiências com a figura paterna. Essa resposta emocional do terapeuta é a contra-transferência. Importância da compreensão. Compreender a transferência e contra-transferência é crucial em qualquer relação interpessoal, mas especialmente em contextos de cuidado e suporte emocional. Quando o terapeuta é capaz de reconhecer suas próprias reações emocionais contra a transferência, ele pode trabalhar para não permitir que essas emoções interfiram na terapia. Isso não significa que o terapeuta deve suprimir suas emoções, mas sim que deve ser consciente delas, permitindo um espaço seguro para o paciente. 4. Estratégias de lidar com transferência e contra-transferência. Aqui estão algumas estratégias que podem ser utilizadas para lidar com essas dinâmicas. Autoconhecimento. Tanto o paciente quanto o terapeuta devem estar cientes de suas próprias histórias e emoções. O autoconhecimento permite que o terapeuta reconheça quando está reagindo a partir de sua própria história, em vez de responder ao paciente de maneira objetiva. Supervisão e reflexão. Terapeutas devem participar de supervisões regulares, onde podem discutir experiências de contra-transferência e aprender com elas. Isso ajuda a manter a prática ética e eficaz. Comunicação aberta. Criar um espaço onde o paciente se sinta seguro para discutir suas projeções pode ser útil. O terapeuta pode encorajar o paciente a falar sobre como se sente em relação ao terapeuta, permitindo um entendimento mais profundo da dinâmica. Estudos de caso. O uso de estudos de caso e discussões em grupo pode ajudar os terapeutas a explorar e entender diferentes situações de transferência e contra-transferência, promovendo uma compreensão mais rica do TL. As dinâmicas de transferência e contra-transferência são complexas e influenciam profundamente as relações interpessoais. A capacidade de reconhecer e trabalhar com essas dinâmicas é fundamental para o sucesso terapêutico e para a construção de relações saudáveis em diversos contextos. Ao desenvolver uma compreensão mais profunda dessas dinâmicas, profissionais e indivíduos podem melhorar suas interações e promover um ambiente de crescimento e entendimento mútuo. Discussão final. Para encerrar, proponho uma reflexão. Pense em uma relação significativa em sua vida. Você consegue identificar momentos de transferência ou contra-transferência? Como isso afetou a dinâmica dessa relação? Essa autoanálise pode ser um caminho valioso para o autoconhecimento e crescimento pessoal.